Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. O programa de hoje vai falar sobre a crise política no Peru. Manifestantes foram às ruas depois que o presidente Pedro Castillo foi derrubado. E a repressão aos protestos tem sido violenta. Até agora, mais de 60 pessoas foram mortas. Para falar sobre esse assunto é que nós conversamos com o jornalista da Rádio USP e também especialista em política latino-americana, Marco Piva. Marco, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Fábio. É um prazer estar com você. E olha só, é importante lembrar que toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV, tem um JR Mundo novinho. Entre lá, assista, compartilhe e venha com a gente. Marco, quando nós pensamos nesse dezembro do ano passado, em que Pedro Castillo se utiliza dos meios de comunicação para dizer que ia dissolver o parlamento. Pouco tempo depois, ele acaba sendo deposto. A sensação mais simplista que eu posso ter é que foi um tiro no pé? Completamente, um tiro no pé, embora a própria Constituição peruana pudesse garantir a ele a possibilidade de fechamento do Congresso e a convocação de novas eleições. O problema todo é que Pedro Castillo, ele foi eleito de uma forma inesperada. Ele não era o candidato do Partido Peru Libre, que é um partido de esquerda, porque o principal líder desse partido estava com problemas na justiça eleitoral e não pôde concorrer. Então, lançaram o nome de Pedro Castillo, até como uma forma de marcar presença, mas o que aconteceu? Pedro Castillo acabou ganhando e conquistando a simpatia, especialmente da população indígena, porque ele tem essa origem. Então, na prática, acabou sendo um voto muito mais identitário do que propriamente um voto consciente da política como um todo. Agora, será que ele também se inspirou no que fez Fujimori lá no começo dos anos 90, que também veio a público e anunciou a dissolução do parlamento e conseguiu? O Pedro Castillo, na verdade, ele representa muito do que é a política peruana atualmente. Uma política carente de lideranças políticas, de pessoas que realmente possam trazer projetos de desenvolvimento para o país e acabam surgindo outsiders, como ele. Uma comparação dele com Fujimori é possível, na medida que Fujimori também fez uma espécie de virada de mesa e conseguiu propor uma nova Constituição que vigora até hoje, né? Embora ele mesmo esteja preso e vai ficar preso até 2034, porque ele foi condenado a 25 anos de prisão. Agora, a tentativa do Pedro Castillo acabou completamente num fracasso. Por quê? Porque é a velha história. Ele olhou para a câmera, falou, vou dissolver o Congresso. Olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém do lado dele. Então isso acabou sendo um fracasso rotundo que levou a mais uma crise no Peru. O senhor acredita que essa atitude do então presidente Pedro Castillo também foi motivada de certa forma, porque ele já estava ameaçado mais uma vez pelo parlamento, que já propunha ali mais um processo de impeachment, mais uma tentativa de impeachment contra ele, ou seja, ele já estaria pendurado? Com certeza, ele já estava com estava com cartão amarelo e estava indo para o segundo cartão amarelo. E com grandes chances de sofrer realmente o impeachment no Congresso Unicameral do Peru. Então, por isso ele tentou essa cartada. Só que essa cartada já não era mais possível porque, na medida que ele não conseguiu antes ter uma base sólida no Congresso, inevitavelmente ele não teria naquele momento, e aí passou realmente a ideia da tentativa de um golpe de Estado. O senhor falou em Congresso unicameral. Vamos explicar um pouquinho mais, porque a situação política do Peru, a forma com a qual eles se organizam é diferente da nossa, né? Completamente. Na verdade, a Constituição de 1993 do Peru instalou o Congresso unicameral, ou seja, não existe deputado nem senador, existe apenas parlamentares. São 130 parlamentares que têm a decisão final, ou seja, não há aquela estrutura, como vemos no Brasil, de você ter uma decisão na Câmara dos Deputados e, posteriormente, você poder sancionar essa iniciativa no Senado e vice-versa.
Então, fica uma situação que cria instabilidade, porque se o Executivo manda um projeto, uma medida para o Congresso Certo. e o Congresso rejeita, não há um diálogo possível numa outra instância. Não tem o Senado. Não tem o Senado, que normalmente é composto por pessoas mais experientes, com maior sabedoria política. Então, isso é um dos motivos que provoca a constante instabilidade no Peru. Ainda avançando um pouco mais nessa organização política peruana, sobre o sistema semipresidencialista. Tudo isso, naturalmente, para que a gente consiga entender melhor a situação que eles passam por lá. É, de fato, um semipresidencialismo? Talvez no nome sim, mas na prática não é. Por quê? Porque o sistema unicameral, ele tem essa dificuldade de ser apenas uma instância. E no caso de um semipresidencialismo, ele fica a meio pau, ou seja, não é nem presidencial nem parlamentarismo. E dentro de uma estrutura onde o presidente nomeia o primeiro-ministro, ao contrário de outras democracias. Por exemplo, na Itália você vai nomear o primeiro-ministro através de uma convergência política, de um consenso, de um acordo. Enquanto que no Peru não. No Peru o próprio presidente acaba nomeando o primeiro-ministro e o primeiro-ministro se torna muito mais um gestor, um grande gerente dos ministros, dos ministérios, do que propriamente um primeiro-ministro com uma certa autonomia. Eu estive lá fazendo coberturas para o Jornal da Record, para o Domingo Espetacular, em abril de 2022, quando Pedro Castilho estava numa corda bamba, numa situação muito delicada com o parlamento. E havia protestos. Naquele momento, foi possível de se perceber, sobretudo ali na Praça San Martín, um exemplo, talvez, de uma sociedade dividida. De um lado, nós víamos uma população nitidamente indígena apoiando Pedro Castilho. Do outro, uma população mais associada, digamos, ao que seria uma classe média, pedindo a total destituição do presidente. Manifestantes voltam às ruas depois que Pedro Castilho é derrubado. Quem são essas pessoas que estão, de fato, agora manifestando? São apoiadores de Pedro Castilho? São pessoas que querem mudança na Constituição? Quem é, de fato? Aí você tem uma diversidade de manifestantes. Em princípio, você teria, evidentemente, uma força indígena apoiando o Pedro Castilho, ou seja, o retorno dele ao governo. Até porque esses indígenas sentem Pedro Castilho como sendo um deles. Correto. Agora, não é, e não foi, não será apenas essa força indígena que está nas ruas. São vários grupos políticos que estão se manifestando para pedir uma renovação. Essa renovação, ela é o resultado da falência do sistema político peruano no que diz respeito a lideranças. Se você considerar que nos últimos 6 anos o Peru teve 6 presidentes, um para cada ano, um para cada ano. E não bastasse isso, houve uma espécie de extermínio, ainda que não físico, a não ser o caso do ex-presidente Alan Garcia, que se suicidou. Exato. Mas houve uma espécie de extermínio de lideranças políticas mais tradicionais por conta da Operação Lava Jato peruana, Sim. que teve um impacto muito grande e trouxe um descrédito ainda maior da população junto às instituições. Então, na prática, o Peru vive hoje um movimento que pede renovação, mas não se sabe exatamente para quê e para onde. Então, aproveitando essa sua linha de raciocínio, Marco, algo que eu testemunhei e até hoje me chama a atenção é que nas palavras de Pedro Castilho, em alguns momentos, ele propunha uma mudança na Constituição, reescrever a Constituição essa que vem do período recente, né, de Fujimori, propondo uma participação maior do Estado na economia. Ou seja, freando, pelo que eu entendo aí, uma tendência mais liberal do Peru. Por outro lado, a gente via pessoas que não queriam essa mudança constitucional. De fato, essa alteração na Constituição do Peru é algo que se discute ou é simplesmente um debate que fica lá e cá, como se fosse aquela bola quicando na área que nunca vai para o gol? Essa é uma bola que dificilmente irá para o gol, porque é um debate que se instala a partir mais essa crise com Pedro Castilho
e se supõe que a convocação de uma nova Assembleia Constituinte vai poder resolver todos os problemas do país. Não vai. Não vai por quê? Por aquele motivo que eu disse antes, de um extermínio das lideranças políticas tradicionais, e no lugar dessas lideranças, ingressaram na política peruana uma série de figuras que não tinham a menor expressão. Ou seja, hoje o parlamento peruano, ele tem 7 partidos, são 130 parlamentares em 7 partidos. Esses partidos não representam necessariamente linhas ideológicas, eles representam muito mais grupos fechados, onde um líder determina, você vai ser candidato, você vai ser outro, e aí você faz uma espécie de negociação. Eu diria que o Congresso peruano é um grande centrão. Como é que o senhor tem visto o governo de Dina Boluarte em relação à repressão aos protestos? Já começaram as investigações, né? Afinal de contas, a repressão tem sido violenta, mais de 60 mortos, é isso? Exato. Ela com certeza vai ter que responder pela atuação das forças de segurança na repressão às manifestações. É claro que existe aí todo um processo que tem que ser seguido junto à justiça, mas nesse momento o que pesa mais sobre Dina Boluarte é a sua fragilidade política. Ou seja, ela sempre foi uma servidora pública inexpressiva do ponto de vista da política. Ela nunca foi uma líder política, ao contrário até de Pedro Castilho, que foi liderança dos professores, Exato. embora vindo da região rural do Peru. Agora, Dina, ela não tem uma representatividade a ponto de angariar apoio. Tanto é que quando Pedro Castilho foi destituído, ela disse publicamente: assumo o mandato de Pedro Castilho, sou a nova presidenta da República e ficarei até 2026. Começaram os protestos. Ela foi a público e disse: ok, não ficarei até 2026, vamos negociar 2024, final de 2024. Aí, novamente, as manifestações continuaram. E aí o Congresso aprovou, em primeira votação, a antecipação da eleição presidencial para abril de 2024. Só que os protestos não cessaram com isto. E aí ela já fala que talvez em outubro desse ano eu possa deixar o governo. O fato é que Dina não tem apoio político e está difícil encontrar quem possa reorganizar institucionalmente o país. Você sabe que eu estava lendo um artigo exatamente no jornal El Comércio de Lima e justamente dizia sobre isso, sobre uma falta de liderança, que é algo desde o começo da nossa conversa o senhor tem falado. E eles falavam também, o articulista, o escritor, das incertidumbres, ou seja, das incertezas que pairam sobre o Peru. Citou ainda um exemplo que é até possível de um peruano pobre conviver ao lado de uma mansão. O que não dá para conviver para um peruano pobre seria um hospital que não funciona, uma escola que não educa e por aí vai. Ou seja, essas incertezas estão de fato desestabilizando ainda mais o país. Com certeza, você está falando de desigualdade social, uma desigualdade social profunda na história do Peru, que não vem de agora, é endêmica. E o que aconteceu no Peru foi que com a Constituição de 93, as províncias, as 24 províncias mais Lima, passaram a ter o seu próprio orçamento, ou seja, não é o governo central que determina uma política nacional, mas Correto. Cada província tem o seu orçamento para desenvolver as ações que quiser. E o que acontece? Neste vácuo de lideranças políticas, existem muitos governadores, no caso, que não têm a menor capacidade de gerenciamento da gestão pública, sequer conhece como é que se dão os trâmites legais, a burocracia. Então isso atrapalha bastante e torna a corrupção um alto elemento de desestabilização. Por falar em desigualdade social, a gente percebe que os protestos no sul do país, eles são mais nervosos, digamos assim, do que na própria capital Lima. Seria justamente por uma questão de desigualdade? Com certeza também. Nós temos que pensar o Peru geograficamente em duas partes muito diferentes. A primeira, as cidades costeiras mais Lima.
onde você encontra uma classe média que teve um desenvolvimento econômico, que pôde avançar nas conquistas de classe. E você tem a região andina e a região amazônica, que são absolutamente deserdadas, ou seja, são regiões com muita dificuldade de sobrevivência, inclusive, seja na educação, saúde, transporte, o transporte lá é bem complicado, você já conheceu o Peru, já sabe como é que funciona. Então, essa divisão social do Peru, ela é permanente. Enquanto ela não for resolvida, não há política possível que traga estabilidade. Vocês debatem constantemente, então, política latino-americana. E certamente o Peru deve estar na pauta, porque volta e meia o Peru entra numa crise, ou, na verdade, parece que o Peru não sai de uma crise. Porque se nós pegarmos desde o período de Fujimori, as tensões todas que viveram, o senhor mesmo acabou de dizer, em 6 anos, 6 presidentes. Ou seja, e até pouco tempo nós também dávamos constantes notícias a respeito do crescimento econômico do Peru. Para onde é que foi esse crescimento, hein? Pois é, você levanta um tema importante. O Peru sempre está praticamente na pauta, né? Eu até faço uma comparação do Peru com o número 32 da Mega Sena. Pode ver que sempre, ou casualmente, muitas vezes o número 32 passa e é sorteado na Mega Sena. Opa, gostei da dica. Anote isso aí. E o Peru, ele vem sempre à pauta justamente por essa instabilidade, que é uma instabilidade provocada pela desigualdade social, que eu já relatei aqui, do ponto de vista histórico, e o próprio modelo econômico, que embora ele seja, digamos assim, ele tenha tido a capacidade de lançar o Peru entre as 50 maiores economias do mundo, o que não é pouca coisa para um país latino-americano. E pequeno. Pequeno, com 33 milhões de habitantes. Quer dizer, do ponto de vista econômico, houve sim um crescimento. Agora, um crescimento econômico, ele não é necessariamente a solução dos problemas sociais. Correto. Depende muito da característica e do envolvimento de quem governa, da opção política de quem governa. E nesse sentido é que nessa carência de lideranças políticas do Peru, várias tentativas foram feitas e todas acabaram caindo na mesma crise, né? Então, são disputas presidenciais totalmente polarizadas, com uma diferença muito pequena, como foi o caso de Pedro Castilho, vencendo por pouco mais de 44 mil votos, num universo de 18 milhões de eleitores. A Keiko Fujimori. Ele venceu a Keiko Fujimori, que é filha do Alberto Fujimori, e que tentou a presidência da República pela 3ª vez, né? Se ela talvez pensar no Lula, ela deveria continuar, porque o Lula tentou 3 vezes e depois na 4ª ganhou. Exato. Então, a Keiko Fujimori tem essa liderança, mas é uma liderança que também está em descenso, porque ela também foi acusada na Operação Lava Jato do Peru. Exato. E há, inclusive, pedido de prisão contra ela. Ainda não foi efetivado. Mas então a desigualdade, eu diria que é aquele motor que impulsiona a instabilidade no Peru de uma forma histórica. Agora, Pedro Castilho também não está distante das acusações, das investigações de corrupção, inclusive de plágio, no que diz respeito, parece-me, à dissertação de mestrado dele. Até aí tem suspeita. Agora, o que seria mais grave no tocante ao país seria justamente no favorecimento de licitações, obras públicas, parece-me que até envolvendo familiares dele. Claro que ele nega tudo. Este é um dado muito comum na política latino-americana. Você envolver a família para objetivos escusos e, portanto, práticas de corrupção. Não foi diferente no Peru com Fujimori, não é diferente com Pedro Castilho, onde você tem acusações muito sérias contra desvio de verba pública. Agora, Marco, conversando com algumas fontes peruanas, principalmente quando eu estive lá em 2022, eles diziam algo no sentido de que o presidente Pedro Castilho não tinha aptidão para o governo. E não foi um e nem 2 que me disseram isso, foram vários que achavam que ele não tinha a mínima condição de assumir o cargo. Como é que o senhor vê isso aí? É correto esse argumento, porque ele
na prática, nunca havia se preparado para enfrentar o desafio de ser presidente de um país. Ele não tinha um histórico de experiência administrativa. Ele não tinha sequer passado pelas instâncias políticas tradicionais. Então, evidentemente que isso traz uma dificuldade adicional para você fazer o gerenciamento de um país que está entre as 50 maiores economias do mundo. Você não pode errar. Cada dia que você passa e erra um pouquinho mais, você vai perdendo a sua capacidade política, o seu capital político. E nesse sentido é que ele perdeu o capital político muito rapidamente por conta dessa inaptidão. Eu quero citar aqui um outro autor, Mário Vargas Llosa, que disse num artigo também recente sobre uma perspectiva de uma articulação de certos países latino-americanos com governos de esquerda, entre eles Colômbia, México e Argentina. Só para citar alguns que defendem a tese de que, na verdade, o Pedro Castilho foi preso injustamente, que ele não tentou um golpe contra o próprio país. Então, haveria, de certa forma, um discurso, inclusive da Bolívia, de Evo Morales, tentando, de certa forma, endossar a atitude do presidente Castilho. Como é que o senhor vê essa articulação, esse posicionamento desses países? Juridicamente, isso faz sentido, porque o artigo 134 da Constituição peruana, ele admite que em caso de duas tentativas do Congresso em promover um impeachment e esta tentativa for derrotada, o presidente tem o poder de dissolver o Congresso e convocar novas eleições. Mas o problema é que as questões na política nunca funcionam apenas e tão somente por conta de filigranas claro, jurídicas. Agora, é o momento político. O momento político ele define o destino de um líder. Se ele está bem articulado, ele supera esse desafio. Se ele não está bem articulado, ele vai fracassar e foi o caso. Ou seja, Pedro Castilho deve ter contado com aquela máxima de alguns governantes de que quando vem a público faz um apelo, a massa vai com ele e ele consegue o intento. Ou seja, no caso do Castilho, dissolver o parlamento e se perpetuar no governo. Mas como o senhor mesmo disse, no que ele olhou para um lado não viu ninguém, no que ele olhou para o outro estava vazio, ou seja, perdeu. Exatamente. Agora, infelizmente, isso traz consequências muito sérias, porque quando a gente percebe um país que fica patinando nessa esteira política que não se decide, como a gente mesmo está dizendo aqui, a população paga a conta e paga caro, né? Com certeza, porque, primeiro, a desestabilização institucional, ela não é uma boa companheira da estabilidade. Ou seja, você está lá com um país numa frequência de conflito que já vem de algum tempo e não tem lideranças que possam organizar ou reorganizar esse sistema. Então o sistema ele vai se fragilizando cada vez mais. E aí é a teoria de Hobbes, todos contra todos, porque uma tendência política vai achar que está correta, a outra também, e isso não vai compor um quadro de maior estabilidade. E evidentemente que aí o desemprego aumenta, a dificuldade social aumenta e o país acaba tendo repercussões econômicas bastante negativas. Só para te dar um detalhe, um dado, o Peru vive essencialmente da extração e exportação de recursos minerais, ouro, prata, enfim, vários recursos naturais que inclusive são operados por empresas estrangeiras. Exato. E elas estão localizadas exatamente na região andina, onde você tem uma população indígena muito forte. Então veja bem, o PIB do Peru durante vários anos tem se mantido num patamar bastante interessante em comparação a outros países latino-americanos. Mas isso não significou até hoje que a população tenha se beneficiado desse crescimento. Cresceu o bolo, mas não dividiu. O bolo cresceu, mas quem comeu pedaços desse bolo não foi necessariamente a população mais pobre. Por isso que há essa polarização entre as cidades costeiras, correto, incluindo Lima, que é classe média, e as demais regiões. Professor, pelos seus estudos, pela sua experiência, como é que o senhor vê
esse 2023 para o Peru, pensando nas eleições? O que o senhor acha que deve acontecer por lá? Quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano? Ai, ai, ai. Eu não sei. Então, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer no Peru, porque a situação é muito conflituosa. É uma situação onde as forças políticas vão precisar se entender. E isto pode ocorrer de uma forma mais violenta ou menos violenta. Vai depender da possibilidade, da capacidade de diálogo dessas forças que pensam de forma diametralmente oposta. Ou seja, haverá ainda vários capítulos. Eu creio que sim, embora agora, atualmente, os protestos tenham diminuído, mas a tensão social ela está latente. Exato. Ela não termina porque se deixa de fazer uma manifestação no centro de Lima. Então, eu vejo com muita cautela o futuro do Peru para esse ano de 2023. Marco Piva, especialista em política latino-americana, muitíssimo obrigado pelas suas informações e pela sua vinda aqui ao nosso programa. Foi um prazer imenso conversar contigo, viu? Eu agradeço, estou à disposição. Tá ótimo. E o JR Mundo vai ficando por aqui. Lembrando que toda quinta, a partir das 7h30 da noite, tem um programa novo nas plataformas digitais da Record TV. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.